Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Aline Rubiana Silva de Mello, sou professora de língua portuguesa, formada em letras e pedagogia, mas a minha primeira faculdade foi jornalismo. Então, é um tema que eu gosto bastante de trabalhar com os alunos. O tema da nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. E para nós compreendermos a notícia, nós temos também que fazer um paralelo com a diferença entre a notícia e a reportagem. A notícia é algo mais pontual, nós chamamos ela de pauta quente, porque é a notícia do momento, é algo que está ocorrendo e que vai ser de utilidade pública naquele dia e naquele horário. A reportagem, ela também tem um embasamento por trás, com informações verídicas, mas ela já é mais fria. Por isso nós chamamos de pauta fria. A reportagem, ela é um pouco mais elaborada, um pouco mais aprofundada. Então eu vou marcar aqui para vocês. Essa é a nossa aula de revisão. Durante este mês, durante as nossas aulas, nós já viemos estudando cada aula um gênero textual, seja notícia, seja reportagem também. E hoje nós vamos fazer uma retomada, até porque nós também teremos uma avaliação no final dessa aula. Então venham comigo. Olha só, quero conversar um pouquinho com vocês sobre a diferença de um fato e de uma opinião. No nosso dia a dia, nós vemos muitos acontecimentos marcados por registros, por fotos, por depoimentos de pessoas, mas nós também conversamos com muita gente que tem opinião sobre os acontecimentos. E não necessariamente são opiniões validadas por alguma prova científica. Então, primeiramente, nós temos que tomar muito cuidado com as informações que nós recebemos. Ainda mais que nós vivemos na era das fake news. Portanto, eu venho salientando a relevância de vocês se aprofundarem mais nesse assunto. Porque nem todas as pessoas da sua família, por exemplo, têm acesso à informação e têm esse conhecimento de diferenciar o que é uma notícia, o que é um fato, o que é uma fake news. Bom, mas também quero falar um pouquinho sobre o outro lado da opinião. Para nós termos uma notícia e uma reportagem bem escrita, nós precisamos e dependemos da opinião de alguns especialistas, que trazem declarações embasadas em conhecimentos científicos para poder estar corroborando a informação, para poder estar validando também aquele texto daquele escritor, daquele jornalista. Pois bem, para nós escrevermos, então, a nossa reportagem e a nossa notícia, nós precisamos dar entrevista. Na aula passada, que foi ontem, eu mandei um quiz para vocês lá na plataforma e vocês fizeram ali aquele jogo, né? Eu quis como se fosse um jogo para vocês responderem as perguntas, preencherem as lacunas e verem o quanto vocês acertaram, o que vocês sabem sobre a estrutura da entrevista. Então, para nós conseguirmos fazer uma boa entrevista, nós temos que procurar por fontes confiáveis, por especialistas. Por exemplo, se você for escrever uma matéria sobre esportes radicais, você não vai simplesmente sair na rua e entrevistar apenas um skatista. Talvez ele faça parte também do seu hall de entrevistados. Mas você também pode entrevistar, quem sabe, uma pessoa que já participou de alguma competição. Você pode procurar também na internet algumas pessoas que fazem parte dos esportes radicais. Então, não só conta você, digamos assim, entrevistar uma pessoa comum. Isso faz parte. Só que você também precisa ter um olhar mais amplo, buscando outras referências, outras pessoas que também vão te ajudar dando as suas informações. Então, retomando, para você escrever um texto jornalístico, você precisa da informação completa. Você precisa de entrevistar pelo menos umas 3 pessoas sobre aquele assunto e depois você vai construir o seu texto. Agora, vamos para a construção do texto. Eu quero citar 2 exemplos para vocês. Primeiro, nós temos, então, a notícia, que eu falei que é a pauta quente. A notícia, ela pode ocorrer a qualquer momento. É algo inesperado e, ao mesmo tempo, relevante. É algo que não costuma acontecer. Por exemplo, um cachorro foi atravessar a rua e foi atropelado.
Infelizmente, isso sempre acontece. Sempre tem um cachorro sendo atropelado, não. Agora, se eu digo assim, que o cachorro foi atropelado por um motorista embriagado que estava fugindo com um carro roubado, isso vai ser muito mais relevante. E é aí que a gente diferencia um acontecimento comum de um acontecimento que pode ser noticiado e vai ser de interesse das pessoas, para elas também ficarem atentas, para não terem o carro roubado e muito menos que o seu animalzinho seja atropelado por um motorista que está roubando e que está embriagado. Infelizmente, também nós tivemos um acontecimento recente, agora em 2024, da queda de um avião em São Paulo. Então, todos os veículos de comunicação, conforme a teoria do agendamento, vieram trazendo todos os dias uma notícia do momento, de como foi a queda do avião, de como foi todo o processo até salvarem, né, as possíveis vítimas que infelizmente não tiveram sobreviventes. E tudo isso foi noticiado nos jornais diários de televisão, rádio, internet. Mas nós também temos alguns veículos de comunicação que eles trabalham com a reportagem, que é uma notícia mais elaborada. Por exemplo, vou citar aqui da emissora Globo, o Fantástico. Então, o Fantástico, ele foi coletando informações pontuais e ele foi entrevistando também pessoas durante os acontecimentos da tragédia ali. Inclusive, uma repórter, ela conseguiu contato, né, pelas redes sociais com uma moradora do condomínio onde o avião caiu e ela conseguiu entrar dentro da casa, conseguiu filmar com a visão dos moradores do condomínio e passar uma outra visão, então, né, desse acontecimento, além de ter entrevistado também os moradores ali e ter entrevistado especialistas que falaram sobre o assunto. Então, no Fantástico, a gente pode ver ali vários e vários minutos com uma reportagem aprofundada de tudo que aconteceu, com os fatos e também com as opiniões, que deram um valor a mais para esse trabalho, né, jornalístico. E também tem o fundo da reportagem, que é aquela pessoa que consegue a informação em primeiro lugar. Então, o bom jornalista, ele não vai ficar dependendo dos outros, não vai ficar dependendo de tudo que está acontecendo normalmente, e sim, ele vai estar buscando a informação em primeira mão, para poder dar o melhor para a sua audiência que está ali. E agora, como que nós começamos a escrever uma notícia, né? Então, nós vamos aqui para o lead, pessoal. O lead você já tem anotado no caderno, né? Mas vale lembrar que são aquelas perguntinhas básicas, o porquê, o onde, como, quando e o que está acontecendo. Então, são pelo menos 5 perguntinhas que vocês vão responder. Se você for atrás dessas 5 respostas, cada vez que você for entrevistar alguém, cada vez que você for escrever o seu texto, você já vai ter um resumo e a sua audiência ela já vai poder saber o foco principal daquele assunto. Vamos pegar o exemplo do jornal impresso, que não é mais tão popular hoje em dia, mas ainda existe. Então, se você for comprar um jornal impresso, você vai ler todas as manchetes, que são os títulos do jornal, e cada primeiro parágrafo de cada notícia ali, abaixo do subtítulo, que é linha fina, você vai encontrar o lead. O lead seria, então, a resposta dessas 5 perguntinhas, que são obrigatórias. Então, todo bom jornalista, ele vai dar o melhor dele para escrever um bom lead resumido. E aí, se a pessoa, o seu interlocutor, que é a pessoa que está lendo a notícia, ele realmente se interessa pelo assunto, ele vai se aprofundar naquele texto, lendo toda a reportagem, que é uma história mais longa, ou lendo a notícia inteira, que é uma informação mais direta ao ponto, tá? E para concluir, eu quero dar uma atividade para vocês agora. Eu quero dividir a turma em grupos. Então, nós vamos formar grupos de 2 a 5 pessoas, pessoal. E o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a nossa primeira reportagem. Então, lá na plataforma da Redação Paraná, vocês já escreveram notícias, vocês já pesquisaram sobre algumas notícias também que nós lemos juntos e fizeram uma notícia paralela àquilo, aquele acontecimento. E agora a gente vai escrever uma reportagem, que é algo mais
aprofundado e, ao mesmo tempo, é algo mais leve, digamos assim, porque nós vamos mostrar todos os pontos da reportagem, ok? Então, vamos dividir em grupos de 2 a 6 pessoas e vejo vocês na próxima aula.